sempre fui uma boa aluna. O que aconteceu foi que na 7ª série, como eu mudei de escola, eu não conhecia ninguém, né, na outra escola. Eu não achava que eu me encaixava, então foi muito difícil fazer amigos. Essa menina, ela falava com um brilho nos olhos, enchia a boca pra falar do curso de biologia, que eu fui me encantando com aquilo, e aí eu fui pesquisando, então é biologia mesmo, então é biologia. E aí, eu prestei no meio do ano e passei em 2º lugar. Eu tinha que, às vezes, ir 2 vezes no laboratório limpar a caixa. Rato diabético urina demais, então a caixa fica muito suja. Nossa, é muito, muito trabalho. Aí tem as provas. E assim, eu fiquei realmente exaurida. Foi aí o meu primeiro burnout, quando não existia essa palavra. Uma coisa que todo mundo fala, radicais livres, tem que tomar antioxidante. Radicais livres são importantes e são naturais. O que a gente sempre fala é o estresse oxidativo, que aí, realmente, estresse oxidativo tem que voltar ao balanço natural, que é o controle ali fino. Eu converso mais com a Laura do que com meu marido. A gente no começo tinha uma brincadeira que a gente nunca tinha tido um canal, então tava experimentando coisas. E acontecia muito de a gente ter a mesma ideia. Então a gente, às vezes, falava juntas, a mesma ideia. E aí a gente começou a brincar. Nossa, a gente tá conectada, né? Parece 2 par de rádio conectados, sabe? Naruhodô Entrevista, Ana Bonassa. Naruhodô. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Ana Bonassa. Ana Cláudia Munhoz Bonassa é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, mestra e doutora em Ciências com ênfase em Fisiologia Humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado em Metabolismo Energético no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, junto à docente Alicia Kołatowski. É cofundadora do Nunca Vi um Cientista, onde desenvolve trabalho de comunicação científica com produção de conteúdo científico com linguagem adaptada para a população em geral. É também coautora do livro Super-Heróis da Ciência, voltado para o público infanto-juvenil, com o intuito de divulgar os grandes nomes da ciência brasileira, o que é ciência e até como se tornar um cientista. Vamos então para a conversa com a Ana. Ana, muito obrigado pelo seu tempo. Que bom que você topou, que bom que deu certo as agendas. Manda aqui o primeiro salve para as ouvintes e para os ouvintes do Naruhodô. Opa, tamo aí, gente. É um prazer participar. É sempre muito legal, né, ser chamada para falar, né, que a gente gosta de falar bastante. Então é sempre um prazer estar participando. Legal, Ana. Ana, eu vou começar com você como eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui no Naruhodô. Eu quero saber quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto familiar, socioeconômico você nasceu. Tá, eu nasci... em 88, gente, eu sou antiga. Eu nasci em 88. A cidade que eu nasci foi só que eu nasci, eu nunca morei lá, que foi a Adamantina, interior de São Paulo. E aí eu cresci em cidadezinhas ali do interior de São Paulo, Oswaldo do Cruz, Tupã, né? Que é onde tá a minha família. E o contexto social, a gente é pobre. A gente
Não tem assim, é aquela, é pobreza igual todo mundo. Assim, nunca passei necessidade, nunca passei fome. Mas é assim, tudo contadinho, no limite. Eu sempre estudei escola pública, até a 7ª série. Aí na 7ª série aconteceu mudou a diretora do colégio que eu estudava, que era em Tupã. Essa daí eu já morava em Tupã com a minha mãe. Mudou a diretora e ela sorteou quem ia ficar de manhã e quem ia ficar à noite. À noite, de tarde. E aí eu caí pra estudar à tarde. Eu sempre estudei de manhã. E aí eu ficava sozinha, minha mãe não gostou de eu ficar sozinha, porque ela trabalhava de manhã e eu estudava de manhã e a gente ficava juntas à tarde. Só que aí eu comecei a aprontar, ficando sozinha. E aí ela falou assim, não dá. No meio da 7ª série, ela procurou outro colégio pra me colocar, só que não tinha nenhum público pra colocar no meio do ano, né? E ela não queria aguentar até o final do ano, porque eu, né, era sapeca. E aí ela achou uma escola particular que aceitava pessoas no meio do ano. E aí foi muito difícil, porque o ensino é discrepante, né? Tipo, eu tive... Como que é o nome daquela matéria, gente? Aquela lá que vê os ângulos das coisas. É geometria, é isso? Isso, geometria. Eu juro que eu era boa na matéria. Assim, é que eu não tinha essa matéria na escola pública. Então, foi muito difícil eu correr atrás porque eu tive que tirar 2,10 nas duas provas pra ficar com a média 5 pra poder passar. Porque eu não tinha tido 0 e 0 porque eu não tinha essa matéria na outra, né? Então eles consideraram 0. E aí foi assim que eu entrei na escola particular, mas também assim, minha mãe pagava com muito... Sacrifício. Com muito sacrifício. Tinha sempre as Olimpíadas no final do ano e eu sempre participava para poder ter desconto de pelo menos alguns 10, 20% no ano seguinte, porque era tudo contadinho, né? E foi assim que eu entrei para a escola particular, porque se não fosse isso, eu tinha feito todo o ensino em escola pública mesmo, né? Entendi. Você tem irmãos, irmãs? Porque você citou sua mãe, você morou sozinha com ela. Você não tem irmãos, então? Eu tenho um irmão por parte de mãe, né, que ela foi casada antes, né, com o pai do meu irmão e tal, e eu tenho, eu acho que 23 irmãos por parte de pai. Como? Pois é porque o meu pai era vida louca, né, então... Bem vida louca. Ele fazia filho por aí, pois é. Mas os oficiais dele são 6, se eu não me engano, né? 5 os oficiais lá e mais eu que teve que briga na justiça. Mas ele não queria assumir ninguém, e aí eu falo isso porque na época o advogado falou que tinha 18 processos de paternidade em cima dele. E aí a gente tirou pela média. Bom, se o meu é real, então esses 18 devem ser reais. Então eu somo 18 mais os 5 oficiais, mais eu, então somos em 24. Se eu não perdi a conta. Alguma coisa assim. Mas não conheço. Eu tô aqui imaginando... eu tô aqui imaginando o que você aprontava na 7ª série pra deixar sua mãe descabelada, assim, né? Não era nem na escola mesmo em si, era mais em casa, quando eu ficava sozinha à tarde, de manhã. Uma vez eu fui inventar de fazer feijão, eu falei assim, vou fazer um almoço pra minha mãe, quando ela chegar vai estar tudo pronto. Eu quase decepei o meu dedo, eu nem cheguei, eu tava abrindo o pacote de feijão assim, e a faca foi direto no meu dedo, aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu cortei meu dedo, aí foi no hospital e não sei o que, e deu ponto. E aí foi isso, ela falou assim, não, você não dá pra ficar sozinha em casa, você tem que estudar de manhã, que é quando ela trabalhava, e aí a gente ficava juntas à tarde. Então a sua mãe, ela foi mãe e pai, é isso sua? Foi. Ela foi tudo que precisava pra cuidar de você. Isso. Como é que ela chama? Marinês. Dona Marinês, parabéns, viu? Tá vendo? Apesar dela ter aprontado na 7ª série, deu tudo certo. Uma filha exemplar. A gente tenta. Ana, me fala uma coisa. Você já era estudiosa, curiosa, gostava de estudar desde pequena, assim? Como é que foi isso? Então, eu sempre fui uma boa aluna. Daquelas que, assim, não dá nenhum problema quando a mãe vai na reunião, né, de pais, assim. O que aconteceu foi que na 7ª série, como eu mudei de escola, eu não conhecia ninguém, né, na outra escola. E eu meio que achava que eu não me encaixava, porque eu via aquele povo meio rico, sabe?
E eu ali, eu não achava que eu me encaixava, então foi muito difícil fazer amigos. Na verdade, eu não fiz. Eu não fiz amigos. Eu fiz a 7ª, 8ª, naquele ano não tinha, naquela época não tinha 9º ano, né? Então eu fiz metade da 7ª, a 8ª e o colegial inteiro naquela mesma escola. E mesmo assim você não fez uma amizade assim lá no colegial? Eu acho que eu entrei com o pé esquerdo, sabe? Tipo assim, como eu entrei no meio do ano, eu não tava conectada com aquela turma. E aí isso dificultou os próximos anos. Porque como eu entrei no meio do ano, eu tive que estudar muito pra poder passar, pra não poder repetir. E aí eu fiquei com uma fama de CDF, né? A nerd. E aí ninguém quer fazer amizade com nerd. Foi basicamente isso. Tipo, na primeira prova, eu tirei 10, porque eu estudei muito pra poder, né, recuperar as matérias que eu não tinha tido. E aí o povo falou, nossa, 10? Não, é nerd. Nossa, eu fiquei com aquele estigma de estereótipo, sei lá o quê. E foi então, eu não consegui, assim, eu não era chamada pra festas, nem nada, encontrinho, nem nada. Então, a minha vida era estudar. Então, se antes eu já era uma boa aluna, ok, vai, uma aluna boa, não dá problema nenhum. Ali, da 7ª pra frente, eu fui a nerd, a primeira da classe, em tudo que eu fazia. Em todas as provas eu era sempre a primeira, porque já que eu vou ficar no ostracismo... Isso foi até o ensino médio, até o final do ensino médio, até o final, até o final. Você não tem nenhuma amizade dessa época, hoje? Não tenho. Não? Não. E da vida pregressa, do primeira à 7ª série, na escola pública, você tem alguma amizade daquela época? Também não tenho, porque a gente não? eu acabei, né, saindo da escola e distanciei das pessoas. Eu acabei ficando sem amigo nenhum. Tanto que essa é a cidade de Tupã, né? Música triste, Reginaldo, por favor. Não é porque assim, tanto que eu quis fazer faculdade em outro lugar, tipo, eu fui pra outro estado, porque Tupã não me agregava nada, não tinha nada que me prendesse ali. Eu não gostava da cidade, sofri bullying pra caramba quando eu entrei nessa escola aí dos ricos aí. Dos ricos, né, entre aspas, porque se for olhar hoje em dia, o povo lá também era só o nariz empinado também. Uhum. Mas eu sofri bullying, eu apanhei nessa escola. Apanhou? Apanhei, porque assim, tinha esse estigma aí de... ela é muito inteligente, ela é muito nerd, vamos bater a cabeça dela na parede pra ver se ela fica menos inteligente. Aí, tipo, eu apanhava, sabe? Caraca! Pois é, escroto. E aí eu não tinha como fazer amigos lá naquele lugar, né? Então, ficou assim. Então, Tupã não me agregava em nada. Por isso que eu falei assim, vou sair daqui. Não tive nenhum tipo de remorso ou de dúvidas quanto a fazer um vestibular fora dali. Apesar de quando eu estava prestando vestibular, estava abrindo uma Unesp lá, em Tupã. Só que, primeiro que não tinha um curso que eu queria, e segundo que eu não queria ficar lá, né? Então, até hoje eu só volto por causa da minha família. Eu não tenho mais nada além da minha família lá. Eu nunca mais voltaria naquela cidade, se não fosse isso. Entendo totalmente. Acho que é bem justificada essa sua seu não interesse em voltar para sua cidade. Ô Ana, você no ensino médio já sabia o que ia fazer de faculdade? Você já tinha uma clareza assim de que vestibulares você prestaria, assim? Nossa, não. Na verdade isso foi bem difícil, porque assim, como eu era boa em todas as matérias, e eu realmente gostava de aprender, eu gosto até hoje, acho que aprender é muito gostoso, né? Se você absorver realmente um novo conhecimento. Então, eu ia bem em todas as matérias, e eu gostava bastante de química, eu tinha um norteamento ali. Gostava de química, gostava de biologia, gostava das ciências, né? De física, gostava. Mas assim, são áreas muito, né? Não dá pra fazer tudo. Aí eu pensava, olha, eu ficava lendo aquele guia do estudante. Na minha época tinha isso, guia do estudante. Não sei se tem hoje ainda, deve ser capaz que tem. Mas lá falava, olha, pra você fazer biologia, ser biólogo, o que um biólogo faz? Quanto que um biólogo ganha? Ficava lá, né? Aí depois, quando a gente faz o negócio, a gente vê, nossa, mas aquilo não explica muito bem. Você entra na faculdade sem saber, mesmo que você leia aquilo lá, aquilo não guia muito o estudante não, viu, tá? Sim, fica aí a crítica. Aí eu vi uma lá que era bioquímica, eu falei assim, olha, bioquímica, junta química, eu gosto dos dois, será que vai dar bom? Aí eu falei pra minha professora, ela falou assim, é uma opção, tem várias coisas também, mas talvez seja difícil, eu não tinha noção do que era isso. Bom, enfim, eu não sabia, tanto que no final do 3º ano, eu não sabia o que eu ia fazer. E eu bobeei nas inscrições do vestibular.
E eu só prestei, tipo, acho que foi medicina. E acho que medicina na USP, na Unesp, alguma coisa assim, sabe? Cursos bem difíceis. Sim. E aí eu não passei. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, bom, eu quero fazer cursinho. E eu não quero fazer em Tupã. Porque, não quero sair dessa cidade e tal. Já foi a deixa. Já foi a deixa. Porque assim, a ideia era ter passado no vestibular, mas não passei nada. Então, eu convenci minha mãe a pagar um cursinho em Maringá, no Paraná. Olha só. Em Maringá. Então, é isso que eu queria entender. Como é que você foi parar em Maringá? Você escolheu Maringá? O que você tinha? Um namoradinho, uma namoradinha em Maringá? Eu não tinha... não tinha beijado até os 18 anos. Foi uma loucura. Eu era bem aquela nerd clássica mesmo, sabe? Com os ombros aqui em cima e sem conta... Antissocial e tudo mais. Mas o que aconteceu foi que tinha, entre aspas, um intercâmbio comum de Tupã-Maringá. Eu não sei porquê. Tinha essa cultura. Muita gente vai estudar num cursinho que é muito bom, que prepara as pessoas para entrarem na UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. Muito bom. Eu falei assim, bom, a UEM é legal, tem vários cursos bons, tem medicina lá. E aí, o que aconteceu foi que, assim, continuei estudando muito, muito, muito. Uma faculdade pública, né? E, portanto... Não tinha que pagar. Não, no cursinho ainda tinha que pagar, né? Minha mãe pagou. Ah, sim, o cursinho sim. Aí eu fiquei numa pensão lá, uma pensão que era no quarteirão do cursinho, então minha vida era estudar praticamente, né? Ou seja, não mudou nada, porque até então era isso mesmo a minha vida. Mas eu dividi quarto com uma menina que tava fazendo biologia na UEM. Então, aquela pensão lá que eu fiquei, tava abrigando tanto pessoas que estavam prestando vestibular, tanto pessoas que já tinham passado. E aí, essa menina, ela falava com um brilho nos olhos do curso. Ela, não, vocês não estão sabendo o que eu tô estudando agora. E falava, assim, enchia a boca pra falar do curso de biologia. Que eu fui me encantando com aquilo, e aí eu fui pesquisando. Então é biologia mesmo, então é biologia. Vou ver aqui, candidato vaga, parece ok, eu acho que eu passo. E aí, eu prestei no meio do ano, porque tem no meio e no final, né? O vestibular. Eu prestei no meio do ano e passei em segundo lugar. Ou seja, se eu tivesse prestado no final do ano passado, né? Em vez de ficar tentando medicina, que não sei se era isso que eu queria e tal... Talvez você já passasse. Talvez eu já passasse. Tranquilamente, porque assim, no cursinho eu não aprendi nada mais, não tinha conhecimento que eu não tinha aprendido no colegial, porque eu fiz o meu colegial, né, como se deve fazer, eu prestei atenção nas aulas. Foi só lembrando, um remember ali pra poder passar. Mas você fez aquele cursinho semi, que ia até o meio do ano, ou você já estava fazendo um anual, assim? Era um anual, então eu vi metade do conteúdo. Era o anual, e aí você largou mão do cursinho, então, no meio do cursinho? Eu passei, aí eu voltei pra casa da minha mãe, fiquei 6 meses em Tupã, né? Aqueles 6 meses demorados, que você tá esperando, vamos voltar lá. Porque você assim, passou, mas só ia começar no ano seguinte? O ano seguinte, isso. Aí você tem que ficar esperando. Tinha vestibular no meio do ano, mas o início do ano letivo era sempre no começo do ano, é isso? Isso, sempre. Quer dizer, aquela menina que aprontava na 7ª série em casa foi morar sozinha. Pois é. Num outro estado. Aham. E aí acabou entrando no curso que queria. Mas e aí? Você então voltou pra Tupã pra esperar as aulas começarem? Isso. E depois? Aí depois eu fui de vez, né? Você era menor de idade ainda? Eu tinha 17. 17 anos e saiu de casa. Era a música mesmo. Aí eu fiz 18 naquele ano mesmo, porque eu faço no final do ano. Mas eu faço em novembro, né? E aí eu conheci umas meninas na pensão que estavam fazendo o cursinho também, que queriam passar na UEM, e todas passaram. E a gente, vamos abrir uma república. E todas eram de Tupã. Eu falei, tem esse intercâmbio de Tupã pra Maringá. Então, elas eram de Tupã, foram estudar no cursinho lá, igual eu. E aí a gente passou e aí abriu uma república de 5 meninas. Tinha descendentes japonesas entre as meninas, assim? Não. Eu tô te perguntando isso porque existe uma comunidade nipônica relativamente grande em Maringá e no norte do Paraná como um todo. E também em Tupã. Só por isso que eu te perguntei. Não, tem Bastos ali também, tem a comunidade. Na pensão tinha, mas nessa república que a gente montou, não tinha. Entendi. Eram 2 irmãs, uma menina que fazia matemática, uma menina que foi fazer ciências sociais e eu.
Vocês montaram porque, de fato, vocês se juntaram para alugar um lugar que tivesse quarto para todo mundo, é isso? Isso, pra poder dividir o aluguel, né? Aham. Eu não sei se naquela época não tinha esse conceito, ou a gente não soube procurar direito, mas assim, lá em Maringá, pelo menos, não era tão comum kitnet. Era comum realmente república. As pessoas se juntavam, alugavam uma casa ou um apartamento, né? E moravam ali nos arredores da universidade, que chama Zona 7. Então é por zona ali. E aí a gente morou o tempo todo ali na Zona 7, que é do lado da UEM, dá pra ir a pé, de bicicleta, é bem acessível. E a nerd continuou nerd na universidade também, ou aí ela descobriu outras facetas dela mesma, assim? Ah, não, certamente eu descobri outras facetas, porque ali realmente eu fiz amigos, né? Ali eu não tinha esse estigma da nerd, ai, credo, não vamos falar com ela. Eu continuei bastante aplicada aos estudos e tal, levei, tudo que eu fiz eu levei bastante a sério, né? Mas assim, eu me permiti conhecer, foi a primeira vez que eu beijei na boca, foi a primeira vez que eu bebi álcool, que eu não fazia nada disso. Então, fui descobrindo um outro universo, né? Por isso que, assim, sair de casa é tão difícil você voltar, né? Aqueles 6 meses que eu passei esperando pra começar o início das aulas foi assim, nossa, agora eu voltei pra casa da minha mãe, ai meu Deus, sabe? Você fica, parece que você retrocedeu uma etapa, porque você acaba descobrindo um mundo novo, né? Claro. E aí tinha um agravante. Eu cresci, né, o tempo todo, até os 18, né, 17 anos, eu era testemunha de Jeová. Então isso era um agravante. Testemunha de Jeová. Pois é, dessas que vai na casa dos outros, bater no domingo de manhã. Desse tipo. E você levava a sério também a sua religião, né? Também levava a sério, né, porque cresci, não conhecia outro universo, né, outra realidade. Pra mim era aquilo, e aquilo era o certo e acabou. Mas aí, indo pra faculdade, que eu me permiti conhecer outras coisas, aí eu comecei a ter muitas dúvidas, e aí a religião já não conseguia mais explicar, né, o mundo, a realidade e tal, e aí eu fui cada vez mais deixando de acreditar até que eu saí, assim. Eu achei que ia ser um choque maior pra minha mãe, mas felizmente meu irmão tinha saído antes, então ela já tava meio que preparada. Tá. Meu irmão é 2 anos mais velho. Ele já tinha aberto o mato já. Isso. Era 2 anos mais velho, então ele meio que parou, falou, não vou mais, não quero. Foi um estresse ali na família, mas aí eventualmente minha mãe aceitou, né, porque não tem o que fazer. E aí, como isso já tinha acontecido, quando eu falei, olha, mãe, pra mim já deu, não vou mais. Ela também foi um choque, mas, né, já tava mais amolecida ali, porque meu irmão foi primeiro. Sei. E ela tava feliz de ver a filha conseguindo entrar numa faculdade, ainda que longe de casa, assim, fazer o curso que ela quer? Eu acho que sim, ela tava feliz, ela sempre ficou bem orgulhosa, que eu falava, mostrava as notas, no primeiro ano eu consegui 2 estágios, porque essa menina que morava comigo, a matemática, ela falava, se vocês querem, porque é sempre a etapa, né? Você fica estressado pra passar no vestibular, você acha, passei, agora acabou? Não, porque você fica estressado pra ver o que vem depois, você nunca tá descansado. E aí ela falou assim, olha, se você quer seguir carreira acadêmica, tipo mestrado, doutorado, se eu não me engano ela tava fazendo mestrado ou ia começar o mestrado, você tem que procurar estágio, iniciação científica. Procura estágio, qualquer coisa, mas você tem que ter horas e você tem que ter experiência em fazer ciência. E aí foi eu e a amiga minha que também tinha passado no mesmo curso, então a gente morava junto, tava na mesma classe, na faculdade, e a gente foi procurar o estágio e a gente conseguiu junto o mesmo estágio, então a gente ficava praticamente 24 horas junto, né, era eu e a Paulinha. E aí a gente conseguiu esse estágio, que era um estágio em ictioparasitologia, que é parasito de peixe. Olha só, porque a gente foi literalmente de laboratório em laboratório, falando, olá, você tá precisando estagiar? Olá, foi bem assim mesmo. Na cara de pau mesmo. Tipo, olhava a linha de pesquisa ali e falava, interessante, porque você não conhece nada, tudo parece interessante. Olhava ali, ia lá, falava, aí até que a gente conseguiu um estágio ali na ictioparasitologia, que eu acabei estudando um peixe que é o Pimelodus maculatus, que é um bagre, um tipo de bagre. E aí eu acabei descobrindo um parasito novo na brânquia do peixe, só que eu comecei a descrever, mas eu não cheguei a publicar artigo nenhum, enfim. Por quê? Porque no meio do caminho eu me apaixonei por outra área. Foi aí o segundo estágio.
porque no final daquele ano, no final dos anos, né, tem a Semana da Biologia. E aí eu assisti uma aula em específico, que a professora, ela foi pra lousa e ela desenhou lá como é que acontece a secreção da insulina. Aí chega a glicose, passa no transportador e não sei o que, e o ATP, aí o cálcio entra, não sei o que. Eu não entendi nada, mas eu achei lindo. Eu achei lindo, porque assim, estudante de biologia vai ver fisiologia no último ano, no 5º. Eu tava no primeiro, era uma jovem, tava vendo ainda as coisas iniciais. Acho que a matéria mais densa que eu tive naquele ano foi anatomia. Então, não tinha bagagem pra entender, mas eu achei muito legal e falei assim, eu vou entender isso, um dia eu vou entender. E aí, naquele dia, eu já bati no laboratório daquela professora, a Cecília, maravilhosa, e ela falou assim, vem aí, a gente tá precisando de gente pra ajudar a cuidar dos ratos. Aí eu falo, legal, então vamos lá. Eu não tenho medo, não tenho problema. Amo rato, eu acho fofíssimos. E aí tinha uma mestranda lá que tava precisando de ajuda porque ela tava dando dieta pros ratos, aí tinha que ajudar a limpar. Basicamente, eu passei um ano limpando caixa de rato, meio que assim, pra tentar ganhar meu espaço ali, sabe? Pra tentar... Mas tava contando horas, eu aprendia, acompanhava, ficava lá no laboratório. Então era basicamente, de manhã eu ficava no peixe, de tarde eu ficava no rato, à noite eram as aulas, às vezes de madrugada eu não dormia, às vezes eu estudava, principalmente para provas difíceis, né? Jovem tem dessas loucuras, jovem você consegue fazer esse tipo de coisa de conviver, né? E viver. não por muito tempo, mas a gente consegue. Foi nessa época que eu tive meu primeiro burnout, olha que legal. Que eu nem existia essa palavra. Você teve uma primeiro piripaque ainda na graduação, é isso? Sim. Eu tive o primeiro porque, assim, quando eu já tinha saído já do peixe, né, só fechando essa história, eu acabei não descrevendo aquele parasito que eu descobri, outra pessoa descreveu. Então eu descobri um bicho novo, olha só, um bicho novo. Mas eu nunca cheguei a dar nome, descrever nem nada. Porque aí eu abandonei não. Eu terminei a iniciação científica do peixe e fiquei só no rato. Só que quando foi passando o tempo lá, a Cecília foi ganhando confiança, falou assim, não, vamos pedir um projeto pra você, vamos escrever um projeto, tem várias ideias, vamos escrever. Ela foi lá, olha, era daqueles tipo mãe, sabe? Que senta do seu lado no computador e te ensina, ó, esse é o PubMed. Porque você não sabe, você não nasce sabendo essas coisas. Ó, esse é o PubMed. Aqui você digita, ó, mas tem que ser em inglês, aí você digita. Aí aqui os filtros, aqui você filtra, então aqui você vai pegando as coisas. Ela foi me dando o passo a passo, sabe? Maravilhosa. E aí deu as ideias, a gente pensou num projeto, escrevemos um projeto, submetemos, e então agora eu tinha os meus ratos, né? Eu não tava limpando os ratos dos outros, agora eu tinha os meus ratos pra limpar. Em que ano você tava quando você começou essa experiência própria? No segundo? No segundo ano você já teve um experimento próprio? Caramba! Pois é. E aí você comentou, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho só, você comentou que você tinha que no PubMed, enfim, se você não souber inglês, a coisa fica complicada, né? Como é que era o seu inglês, assim? Você se virava? Você teve que estudar? Como é que foi isso? Então, na escola particular, até na escola particular não tem esses inglês, não né? É, né? Você não sai de lá falando, né? Não. Mas eu já tinha essa noção de que línguas era uma coisa importante, principalmente inglês. Então, além de pagar a escola particular no colegial, eu pedi pra minha mãe pagar também uma escola de inglês. E eu até fiz inglês e francês. Só que o francês não... Eu amava fazer, mas depois eu não continuei, então não lembro nada. Mas eu tinha uma base ali do inglês, porque eu fazia, além da escola, né, eu fazia uma escolinha de inglês. E aí o que aconteceu foi que nesses 6 meses que eu fiz o cursinho, lá em Maringá, tinha inglês e tinha uma classe avançada de inglês. Como é que é? Você fazia uma prova pra ver qual era o seu nível e quem passasse ia nessa aula avançada aí. Eu falei assim, vou prestar ou não, eu já tenho, eu não sei o quanto que eu tô bem, mas dá pra tentar. Eu passei, eu nem sei como, eu passei, eu falei, bom, então não tá tão ruim. Eu passei nessa aula aí, e aí a impressão que tinha quando eu cheguei lá é que o meu inglês era o pior de lá, porque assim, todo mundo falava, sabe? E eu falei assim, nossa, mas gente, eu até entendo, mas se alguém botar eu pra falar aqui, eu vou ficar nervosa. Mas enfim, é um medo que a gente tem só, porque assim, como eu entendia tudo, eu acabei me soltando aos poucos e né, treinei, falei, eu falei, bom, dá pra me virar.
E aí, na época, era isso que eu tinha. Então, assim, não era fluente, não era o melhor, mas dava pra se virar. Então, quando a dificuldade, quando foi apresentado o PubMed, pesquisa em inglês, a dificuldade é só os termos da área, né? O jargão. Porque tem coisas que você não sabe, mesmo lendo, mesmo buscando lá, você ainda não sabe o que é. Então, tem muita abreviação, muita coisa assim que você tem que... Pra ler Nossa, é um choque você ler o primeiro artigo específico de uma área, porque você não entende nada. E aí, depois de muitos anos, você vai ler o mesmo artigo e você fala assim, nossa, mas é tão trivial, olha, é tão básico. Porque é um treinamento que você tem que ir passando lá pra ir entendendo cada palavra específica, né, os jargões. Mas eu acho que, né, deu pra ir. Então voltamos aqui para seu primeiro experimento próprio, seus próprios ratinhos, né? O que era esse experimento? Eu dava um tratamento pros... Eu deixava os ratos diabéticos, então tinha o grupo diabético e o grupo não diabético. E aí eu tava testando o poder de proteção do pâncreas, alguma coisa assim, ou de melhora nos sintomas de diabetes, de um produto que vem da estévia, a estévia rebaldiana, que é a plantinha do adoçante. Sim. Que inclusive foi desenvolvida na Universidade de Maringá, ou estou me enganado? Então, lá eles têm um centro de química, que inclusive era o marido da minha orientadora. Então, o marido dela fazia Como que é o nome, gente? O refino? Não, a extração, a purificação e extração dos componentes que a gente ia estudar, e a gente aplicava nos animais para ver se tinha algum efeito fisiológico ou não. Então, eu não sei se lá foi o lugar que desenvolveu, mas lá fazia muito bem, um produto de muito, muito boa qualidade. Então, não precisava importar nem comprar, então dava para fazer. E aí, a gente o primeiro teste que eu fiz foi com o Rebaldiosídeo A, que é basicamente o adoçante da estévia. Aquilo é o docinho, sabe? Não tem sabor amargo, não tem nada. E aí, quando eu ia pesar aquele negócio, assim, ele é um pozinho bem fininho, então às vezes pulveriza, né, o pó no ar, eu sentia a boca doce. Eu falava, nossa, tá doce. Aí, tipo, eu falava, nossa, o poder de adoçar, isso é... Porque é muito concentrado, assim. É, gigante. Então a gente dava isso pros ratos. E aí eu vi que pode ser interessante, tem alguns alguns fatores protetivos ali nos parâmetros que a gente avaliou, porque assim, essa universidade, ela não é super, super equipada como uma USP, por exemplo. Então, a gente tinha limitação dos testes que a gente podia fazer. O aparelho que media a glicemia, a gente podia medir a glicemia em vários líquidos, na urina, no sangue dos ratos. Esse aparelho era bem rudimentar, bem arcaico, se lia um por vez, sabe? Não era Era difícil a vida, mas assim, o que a gente tinha lá, a gente usou e aproveitou. Então, estudos preliminares em ratos, dava pra falar assim, olha, estévia talvez seja uma boa opção, né, pra substituir, por exemplo, um aspartame, um ciclamato, enfim, que estavam todo mundo detonando naquela época. Aí depois foi ver que, né, dentro das doses recomendadas não apresenta perigo para a saúde. Mas aí eu basicamente, durante a faculdade, eu estudei os efeitos fisiológicos de coisas. Então, por exemplo, teve a estévia, o Rebaldiosídeo A, que vem da estévia, teve esteribina também. Esteribina já é o contrário. Esteribina é a parte amarga é um extrato também da estévia rebaldiana, só que é o que dá o sabor amargo, né, do adoçante. O adoçante que a gente compra da estévia tem aquele gosto amargo. Basicamente, as esteribinas, elas têm esse poder. E aí, já não tinha tantos efeitos bons, igual o Rebaldiosídeo. Eu estudei também, ajudei a estudar noni. Não sei se você já ouviu falar noni, a fruta? Não. Suco de noni. Ai, foi uma modinha na época. Não, e aí também não pode ter alguns efeitos legais. Isso tudo que eu tô falando, gente, é rato, tá? Então não é nada falar assim, então vou tomar estévia que é bom. Estévia é bom, até onde você sabe é seguro, é bom, não é um dos melhores adoçantes em relação ao gosto, mas é bom, não vai achando que vai curar diabetes com isso não, tá? Porque não dá pra afirmar esse tipo de coisa. Sim. Mas assim, eram achados interessantes. Eu só uso estévia, inclusive, como adoçante. Você gosta? Assim, Eu evito aspartame, né, e as outras. Mas você gosta? Eu gosto, eu não me importo com retrogosto. Nunca me importei com retrogosto nenhum de adoçante nenhum, sabe? Talvez seja já tenha perdido o paladar, sei lá.
Mas aí tudo que eu li dizia que a stevia é a que tinha menos riscos, né? Efeitos adversos conhecidos. Então eu fui nela. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Nos ratos, a diabetes é muito parecida com a dinâmica dos humanos, assim? Tem um fator genético? Ou você consegue também contrair o diabetes, vamos dizer assim, né? Sim, assim como nos humanos? Sim, tem uma Você tem diabetes tipo 1 e 2 no rato também? Sim. A tipo 1 a gente induz com drogas, dá pra induzir geneticamente também, mas a gente usava lá drogas, que a principal era a streptozotocina, que é você dá com ele nenezinho já, e aí meio que ataca o pâncreas, só o pâncreas, e aí ele para de produzir insulina, então ele vira como se fosse um modelo de diabetes tipo 1. E também dá pra induzir a diabetes tipo 2, que também dá pra fazer geneticamente, tem os animais que tem alguns genes que ficam resistentes à insulina, ou obesos, e aí tem a diabetes, ou dá pra você dar dieta. E aí eu dava dieta. Gente, os ratos amam tudo que a gente ama. A gente dá salsicha, mortadela, maria mole, bolacha, tudo isso. Às vezes eu pesava a salsicha, né, porque é controlado bonitinho. Pesava a salsicha, botava lá na caixa do rato, virava pra pesar a próxima. Quando eu virava de novo pra colocar na caixa do rato, a anterior já tinha sido comida. Eles atacavam, eles amavam. Então, todas as coisas gostosas eles amam também. Quer dizer, porcaria, os ratos gostam tanto quanto os humanos. Igual, amava tudo. E aí a gente dava todas essas coisas pra eles. E ainda a água algumas pessoas usavam água adoçada, outras pessoas usavam refrigerante. Eu usava refrigerante. Aí ficava lá, aluna de iniciação científica, tirando todo o gás do refrigerante, mexendo o refrigerante pra poder tirar o gás, porque não pode dar refrigerante com gás pro rato, porque ele passa mal. Aí era isso. Ele passa mal. Eu acho que ele não tem um sistema de arroto, sei lá, alguma coisa assim, então não podia ter gás nos refrigerantes. Então a gente dava tudo isso pra eles, os ratos realmente engordavam, mas realmente tem a variação, assim como nos humanos, tem a variação genética, apesar de serem ratos muito, muito parecidos. São reproduzidos em laboratório aqui. A variação genética é muito menor do que em humanos, por exemplo, mas mesmo assim ainda tem bastante diferença. Por isso que eram grupos e grupos e grupos de ratos. Por isso que eu falei que foi meu primeiro burnout. Eu tinha que, às vezes, ir 2 vezes no laboratório limpar a caixa de rato, porque eles eram diabéticos. Rato diabético urina demais, então a caixa fica muito suja. Você tem que trocar 2 vezes por dia. E quem faz isso são os estudantes, não tem ninguém pra fazer isso lá. E aí você vai lá, limpa a caixa, dá o tratamento pra ele. Às vezes é gavagem, então você tem que dar direto no estômago do rato, então você tem que fazer toda uma técnica, aí você tem que dar o alimento, aí você tem que... Nossa, é muito, muito trabalho. Aí tem a noite, aí as aulas à noite, aí tem as provas. E assim, eu fiquei realmente exaurida. Foi aí o meu primeiro burnout, quando não existia essa palavra. Mas você teve uma atividade de ciência experimental muito cedo e muito intensa, né? Durante a graduação. Assim. Sim. Tem gente que só vai fazer isso, enfim, no final do curso ou no mestrado, sei lá. Teve gente que ficou lutando para ter os pontos, porque como eu fiz licenciaturas, tem que ter os pontos de estágio lá, né, as horas de estágio. E eu bati isso daí já no começo da graduação, já no 2º ano, já bati toda, passou demais, porque o estágio, as horas de estágio nunca foi problema. Mas aquele tempo lá, eu aprendi muito, mas foi desgastante. E aí quando você acaba um experimento, né, porque eu não sei se as pessoas que estão ouvindo aí, elas sabem, elas vão ficar um pouco chocadas agora, mas em experimentação, depois que você acaba, né, um projeto, um experimento, você coleta os dados. Como você coleta os dados? Você abre o objeto e coleta os órgãos, coleta os dados, né? Então a gente mata os animais. Sim. E aí é uma semana bem intensa que você coleta, você quer aproveitar tudo, porque é muito trabalhoso você produzir aqueles animais, né? É muito caro também. E aí a gente coleta tudo para ir analisando nos próximos meses. O que acontece é que aí já não teria mais aquele negócio de ir todos os dias. O que mata é você não ter descanso. É você ir todos os dias. É feriado, é domingo, não tem desculpa. Você tem que estar lá presente para os ratos e tem que ter hora. Você não pode, agora eu vou mais tarde. Não tem essa. Você tem que ir no horário. Porque rato é rotina. Você não pode estressar o animal. Senão você pode perder todo o seu experimento, né? Perder os seus dados. Como é que você lidou com o burnout na época, hein? Então, como eu não sabia que isso existia, eu achava que, eu tô muito cansada, mas assim...
Quando acabou o experimento, a gente matou os ratos, eu falei assim, bom, vou viajar pra casa da minha mãe, porque fazia tempo que eu não viajava pra casa da minha mãe. Voltei lá pra Tupã, e aí eu vi como eu tava cansada quando eu cheguei lá, chorando. Ai, mãe, eu não aguento mais. Mãe, eu não aguento. Aí ela ficou desesperada, o que aconteceu? Eu falei assim, eu não sei, eu tô cansada. Eu vou dormir amanhã até meio-dia, porque era a primeira vez que eu ia dormir sem precisar acordar cedo pra estar na faculdade limpando o rato. Você explodiu lá, então, quando você voltou pra casa da sua mãe. Você não teve uma explosão antes, você ficou segurando. Isso. Aí lá, como eu acho que eu tava confortável, né, podendo, sei lá, ser vulnerável, eu explodi lá. E aí eu fui entendendo isso. Mas a gente vai aprender que isso é burnout muito, muito tempo depois. Porque, né, como não existia isso, eu falava assim, nossa, foi uma fase, hein, caramba, uma fase. Mas foi uma fase de burnout. E aí eu tive outras depois também, no mesmo esquema. Porque eu, no doutorado, inventei de fazer a mesma coisa. Então, mas a gente vai chegar lá. Legal. Ana, você foi daquelas que emendou a graduação no mestrado? Como é que foi isso? Então, como eu me apaixonei por fisiologia no primeiro ano já, e eu, né, amei e segui até o final do ano, eu meio que já tinha em mente que eu queria fazer mestrado nessa área, né, em fisiologia humana. Só que naquela época não tinha mestrado em fisiologia no departamento que eu tava, né, lá na UEM, onde eu fiz a iniciação científica. Então não tinha na faculdade. E aí eu queria fazer fisiologia e a minha professora, ela tinha feito doutorado na USP, no departamento de fisiologia. E aí eu falei assim, professora, eu quero ir pra USP. E aí ela começou a mandar e-mail pra quem ela conhecia lá, falar, olha, eu tenho uma aluna aqui, ela é muito dedicada, você não quer aceitar ela ir pra um estágio, não sei o quê. Aí eu tinha um congresso no Rio de Janeiro, de um congresso de fisiologia no Rio de Janeiro, e aí eu falei assim, bom, eu vou na volta, eu passo em São Paulo, e eu fico uma semana lá no laboratório de um dos professores que respondeu, que foi o Ângelo Carpinelli. Ele respondeu e falou assim, manda ela vir aí, sabe, bem tranquilo, vem aí, vai. Mas, né, era um rolê, então eu falei assim, bom, eu vou, aí planejei, fiquei na casa de uma amiga aqui em São Paulo, não sei o quê. Capial de tudo, né, não conhecia. Foi uma batalha pra eu chegar nos lugares, porque aí você descobre, nossa, São Paulo tem que sair 1 hora, 2 horas antes. Não sabia que era assim, né. Mas fui lá, conheci ele, o laboratório. Só que não estava muito certo, porque esse professor, ele estava doente, ele tinha um problema renal, e aí o clima do laboratório tava baixo, sabe? Tipo, tava todo mundo, ai meu Deus, será que ele vai aposentar? Ele tava bem doente, e eu tava tentando ser empolgada, porque aquele mundo novo, aquele universo novo, e eu, meu Deus, olha quanto equipamento, só que com pouca perspectiva, porque não sabia se ia rolar e tal. Eu falei assim, bom, de qualquer forma, vou estudar, algum lugar eu vou passar nesse mestrado. Mesmo que não for aqui, vai ser em algum lugar. Vai ter algum outro laboratório que vai me aceitar, não é possível. E aí eu estudei, peguei firme muito pra ler todos os livros de fisiologia, os mais famosos, no último ano. Então, eu planejei, olha, a nerdice nunca saiu de mim, né? Eu planejei cada livro, eu tenho que, o Guyton eu vou ter que ler até maio. Aí o Bernes, eu tenho que ler até junho. Aí o Margarida, esse aqui é inglês, então eu vou dar um tempinho a mais pra eu ler. Então, aí eu falei, vou ler tudo. E vou prestar a prova. E aí, no final do ano, a professora mandou de novo um e-mail pra ele, falando, ai, Ângelo, como é que você tá? E aí, você vai aceitar a menina? Ela tá tanto querendo. Aí ele já tinha melhorado da doença do rim. Então ele falou assim, se ela passar na prova, tem que passar na prova primeiro. Se ela passar na prova, eu pego ela, eu aceito ela como minha aluna. E aí, tava comigo, né? Ai, meu Deus, a pressão. Eu falei, meu Deus, vamos lá. Então, voltei pra São Paulo, né? Porque a prova é presencial. Voltei pra São Paulo, fiz a prova. Passei, então, respondendo a pergunta, sim, eu emendei. Eu acabei a graduação, né, os 5 anos de graduação, já emendei. No ano seguinte, já estava começando o mestrado na USP. Uau! E aí, no mestrado, como é que surgiu o título do trabalho que você desenvolveu? Assim, era já uma pesquisa que o professor Ângelo estava tocando? Fez parte de algum estudo maior? Como é que foi? Então... Tem a linha de pesquisa do laboratório lá, mas eu confesso que, assim, como é um mundo novo, um laboratório novo, você não sabe as coisas que fazem lá, eu fiquei bastante perdida. Pra mim, o mestrado foi bem difícil. Fiquei bastante perdida porque eu não tinha uma ideia concreta e eu acho que o Ângelo tava ali a carreira estabelecida, o final da carreira, só pensando, vou aposentar já já. Então ele já não... Sabe quando ele já tá mais assim, faz aí. Desencanadão. Desencanado. E aí
vários alunos lá e eles ficavam dando ideias. Então, eu não fechava numa ideia. Eu ficava meio que, ai, meu Deus, vou fazer isso, vou estudar aquilo, não sei o quê. E aí eu escrevi um projeto, uma ideia. E aí o que aconteceu foi que na semana ali que eu ia apresentar o projeto, eu vi um paper que respondia a pergunta do projeto. Eu falei, não acredito, não é possível. Eu vou ter que pensar em outra ideia, porque isso aqui já foi estudado. Ai, meu Deus, não é possível. E eu acho que, se eu não me engano, assim, isso aconteceu 2 vezes. Eu escrevi 2 projetos. Só que o segundo eu ainda deu alguma coisa pra aproveitar. Porque foi a mesma coisa, saiu na semana. Eu pensei em estudar um hormônio, que é a adiponectina, e depois eu vi que já tinha. Aí pensei em estudar uns receptores do canabidiol, do sistema endocannabinoide. Cheguei a escrever o projeto. Aí, tinha alguma coisa já sobre o que eu queria. Eu falei assim, nossa, e agora? E aí surgiu uma ideia de pesquisar os efeitos do jejum agudo, né, o jejum 24 horas, 48 horas, no pâncreas, porque a linha de pesquisa do laboratório era a secreção da insulina. Então, era pâncreas, a célula beta, né, que secreta a insulina, e isso em modelo animal. Então, eu falei assim, vamos ver o que acontece. E aí tinha alguns experimentos que dava pra fazer ali, mas assim, foi bastante penoso, tanto que eu tive que fazer 1 ano a mais, sem bolsa, porque eu não consegui fechar no tempo, porque eu perdi tanto tempo na ideia, né, gastando na ideia, que eu não... Parecia que eu não tinha resultado ali pra fechar. O tempo do mestrado já é curto, né? Assim, já é curto. Eu acho muito pior o mestrado, porque você vê muito frequentemente você tá num laboratório novo, né? É mais fácil você estar num laboratório novo do que no mestrado do que no doutorado. Às vezes você continua no mesmo laboratório no doutorado, mas você tá num laboratório novo, com técnicas novas, com pessoas novas, com muitas disciplinas pra fazer, muitos créditos pra fazer. Eu acho que é mais que o doutorado, inclusive. O mestrado é mais, se eu não me engano, na USP é mais do que o doutorado. E menos tempo. Tipo, é muito mais difícil o mestrado, é muito mais. O doutorado eu tava muito mais tranquila. Porque eu já sabia como pesquisar, o que pesquisar, os experimentos que fazia no laboratório. Já, sabe, foi outro universo. O doutorado pra mim foi muito mais tranquilo. O mestrado que foi batalha pra conseguir. Mas aí eu consegui ficar 1 ano sem bolsa porque minha mãe me ajudava. Bom, ela já não pagou a faculdade e não pagava também o mestrado. Eu falei assim, mãe, me ajuda, porque não... Dona Marinês ali... Pra quem não sabe, e por acaso esteja ouvindo isso daqui e não sabe, o mestrado é um trabalho. Um trabalho que paga mal, né? É, um trabalho que paga bem mal na época, inclusive, meu Deus, morando em São Paulo, uma coisa louca. É dedicação exclusiva, mestrado. Você não pode fazer outra coisa, nem se você quiser complementar a sua renda, a não ser que você abra mão da sua bolsa. Ou seja, eu já ia abrir mão do... Que isso? Vou abrir mão do dinheiro? Então, você não pode. E aí, o que aconteceu? Foi que bom que eu não ia conseguir mesmo fazer outra coisa. Que bom que minha mãe pôde me ajudar, porque eu não ia conseguir trabalhar ali pra fazer os experimentos, porque não tem como. E aí, é o mesmo esquema. Tratando os bichinhos, mas pelo menos era... O jejum, tipo, é agudo. Você trata os bichinhos e aí você colhe os resultados. Não é meses. O que eu falei que eu fiz de novo o negócio foi no doutorado. Aí no doutorado eu falei, vou usar. E aí, eu posso contar já a história do doutorado? Não, ainda não. Porque eu quero perguntar algumas coisas ainda do mestrado aqui. O título do trabalho do mestrado, eu não sei o quanto você faria diferente hoje, mas foi Participação da NADPH oxidase no processo de secreção de insulina em ilhotas pancreáticas isoladas de ratas alimentadas ou em jejum. Isso. É a NADPH oxidase. Eram 2 grupos de ratas, então? Um grupo de ratas alimentadas e outra em jejum, é isso? Isso. Eram só ratas? É só ratas. Porque tem esse negócio na pesquisa de usar só ratos. Porque os ratos, eles não têm, teoricamente, variações estrais, né, do ciclo e tudo mais. Isso poderia influenciar os resultados e tal. Mas se você faz direitinho, não tem contato de... Por exemplo, o biotério, ele é separado, não tem contato de macho com fêmea, até na mesma sala. Não tô falando na mesma caixa, tô falando na mesma sala. Isso pode já influenciar o ciclo das ratas. Mas se o biotério é bonitinho, se você faz a ciclagem bonitinha lá das ratas e sempre colhe os resultados no mesmo período, isso não interfere no resultado. Então, na minha cabeça, era preguiça do povo.
Entendi. Dá mais trabalho se for rato? Ou exige mais cuidados, é isso? Exige mais cuidados. Mas, se eu quisesse esperar rato, eu tinha que entrar numa fila. Ao mesmo tempo que rata tava ali para descartar. Então, o povo queria muitos ratos, não tinha. Tinha sobrando ratas. Então, nunca faltou rata. Eu sempre tive todos os animais que eu precisei. Então, eu falei assim, é muito mais... Pra mim é vantajoso, já que eu tô sem tempo. Já que eu perdi tanto tempo fazendo uma pesquisa de projeto e tudo mais. Então, agora eu vou correr atrás desse tempo. Eu não vou ficar esperando por animal, né? Eu não vou entrar em fila, vou pegar o que tem aqui e acabou. E aí, foi assim que eu escolhi a rata. Acho que quando eu te interrompi, você ia explicar o que era o NADPH oxidase, é isso? É a NADPH oxidase. Você já ouviu falar de radicais livres? Sim, radicais livres já. Então, radicais livres, eles são feitos naturalmente, né? O nosso corpo produz como processo do metabolismo. Então, o corpo produz radicais livres e tem algumas proteínas que produzem esses radicais livres. E eles são normais do corpo. O problema é quando tem os excessos. E aí, entra no que a gente chama de estresse oxidativo. A NADPH oxidase é uma proteína que produz ali radicais livres. E aí, eu tava vendo que durante o jejum tem uma produção maior de radicais livres. Eu tô falando do pâncreas, tá? Da célula que tá secretando a insulina. E isso estava muito bem correlacionado com menor secreção, né? O que faz muito sentido, porque você não vai ter secreção de insulina quando tá em jejum, né? É até perigoso isso, causar diminuição da glicemia, né? E hipoglicemia e até morte, né? Isso é bem perigoso, a hipoglicemia. Então faz sentido você não secretar insulina quando você, né, tá de jejum. É mínimo, ele tem uma secreção sempre, mas é uma secreção bem, bem mínima. O estímulo para secretar insulina é a glicose, então de jejum não secreta. E aí, quando isso estava acontecendo, tinha uma produção maior de radicais livres ali naquelas células. E aí a conclusão, depois de vários experimentos ali, foi que assim, olha, isso não é ruim, não é danoso para essa célula, porque isso daqui, ele pode até entrar como um controle, uma hipótese que a gente levantou, pode entrar até como um controle adicional, porque a secreção da insulina, ela tem vários momentos de controle ali. Então, se não tem a glicose, não vai secretar, se não tem isso aqui, não vai secretar. Então, ela pode ser um controle adicional, né, que previne uma secreção ali absurda de insulina que previne, né, o rato, né, no caso de morrer. Então, foi essa a conclusão do mestrado, o que eu achei bem ok, porque, assim, é uma coisa que todo mundo fala, radicais livres, tem que tomar antioxidante. Toma antioxidante que é melhor. Não, radicais livres são importantes e são naturais. O que a gente sempre fala é o estresse oxidativo, que aí, realmente, estresse oxidativo tem que voltar ao balanço natural, que é o controle ali fino. O nosso corpo controla as coisas muito finamente, muito finamente. É bonito de ver, quando você vai ver no micro, assim, é muito bonito. E aí, pro doutorado, né, que você emendou novamente, né? De novo. Foi uma evolução desse estudo do mestrado? Então, na época, tava naquele período, que ideias. E aí, a minha co-orientadora na época, porque assim, a técnica do laboratório, ela meio que me adotou ali durante o mestrado, porque como o Ângelo, ele tava, gente, é isso aí. Teve uma co-orientadora que chegou e falou assim, não, vamos fazer alguma coisa mais concreta aqui, porque senão você vai ficar... Ela me viu que eu tava muito perdida. Então, a gente conversava muito, então ela acabou sendo minha co-orientadora. Que é a Patrícia. A Patrícia. Aconteceu que ela viu uma palestra de uma pesquisadora na USP, que chama Alicia Kowaltowski. E aí, ela viu essa palestra e falou assim, olha, ela estudou jejum, só que não um jejum que você estudou, que é um jejum, né, um jejum de 24 horas. Ela estudou jejum de uma forma crônica. Como assim deixar os bichos um mês sem comer? Coitado, vai morrer. Ela, não, é um jejum que começa e para. Então, tudo que começa e para é uma coisa que a gente chama de intermitente. E se você estudasse os efeitos do jejum intermitente, né, a produção de radicais livres, igual você fez, só que num jejum que é mais longo, que é um jejum intermitente. Será que é a mesma coisa? E aí foi onde começou a minha labuta, porque olha, foi 2 labutas. Tanto fazer o experimento, porque aí é um rato tratado por 3 meses naquele mesmo esquema. Não tem folga. Não tem domingo, não tem sábado, não tem feriado, não tem festinha de amigo, não, tem que estar lá. Tem horário de comer, horário de deixar de comer. Sim, exatamente. Tem que pesar a comida, tem que saber, tem que anotar o quanto que comeu, tem que anotar o quanto que não comeu, tem que anotar tudo. Tudo anotado, o peso dos ratos, era assim, bem trabalhoso, bastante trabalhoso.
O jejum intermitente nessa época já era popular entre os humanos? Tava começando, era o boom. O boom começou ali em 2011, na verdade. Teve um médico, que inclusive ele morreu esse ano, esse médico, ele é o Michael Mosley. Ele em 2011, ele escreveu um livro, que foi um best-seller dele, vendeu milhões. Ele fez um documentário na BBC, porque ele tinha diabetes e acho que ele tinha perdido o pai, né? E aí ele falou assim, não, vou fazer uma abordagem diferente. Pra que seguir a medicina? Vou colocar eu, sob risco de vida aqui, para um novo experimento, uma coisa experimental. Mas enfim, ele perdeu peso. O que aconteceu foi que melhorou os parâmetros dele. Porque a gente sabe muito bem na literatura que a perda de peso reduz esse estado pró-inflamatório, né, geral, né, sistêmico do corpo, e melhora os parâmetros, os fatores de risco. Então, ele falou que isso foi por causa do jejum. Só que o que ele não respondeu é que se ele tivesse emagrecido por outra dieta, se essas melhoras seriam maiores, menores, ou seja, é o jejum, é a frequência da alimentação e não o que se come, o que é. O jejum diminui o tanto que você come e aí você emagrece, essa é a lógica. Só que a frequência, se você fizesse o jejum de dia, à noite, então tem várias perguntas para ser respondida. E como ele fez isso em 2011, explodiu lá na gringa, tava chegando no Brasil, em 2014 foi quando eu comecei a estudar, tava explodindo, a gente chama o boom do jejum intermitente, que nunca parou, né? O povo nunca parou, nunca deixou de ser boom, mas tava o povo descobrindo, saindo em matérias, o jejum. E aí, eu comecei a estudar o jejum pensando, uau, vamos descobrir algumas coisas legais desse jejum, porque eu tava na minha cabeça que o jejum era ótimo, olha só. Eu tava na minha cabeça que eu falei assim, não, vamos descobrir os benefícios do jejum pro pâncreas. Então vamos ver o que ele previne diabetes, vamos lá, vamos descobrir. E aí o que aconteceu foi um balde de água fria, porque eu fazia os experimentos, eu coletava os dados, e eu via que era o oposto, que eu falava assim, nossa, mas piorou isso aqui, piorou isso aqui também, e agora? E tipo, aí chegava a ser o oposto, assim? E aí eu falava, nossa, tô fazendo alguma coisa errada. Corre um grupo de animais, o segundo grupo de animais, o negócio se repete, o terceiro grupo de animais, igual. Eu falei, uai. Aí eu fui falar com o meu professor, e aqui? Tá tudo diferente. E aí, ele falou assim, mas esse é o seu resultado, você vai fazer o quê? Esse é o seu resultado, você vai publicar isso daí, o que você achou, não tem o que você fazer diferente, é isso daí, esse é o seu resultado. Aí eu, tá bom, beleza. Aí eu comecei a pesquisar que os artigos da internet que estavam falando, uau, jejum intermitente, maravilhoso, eles não respondiam às dúvidas, porque, por exemplo, jejum, beleza, perde peso, mas você melhorou os parâmetros porque perdeu peso? Se você fizer jejum sem perder peso, será que melhora do mesmo jeito? Você comparou com controles legais? Tinha muito estudo sobre o jejum do Ramadã, que é um dos pilares lá do islamismo. Então é um grupo um grupo de humanos que naturalmente vai fazer com muito rigor um jejum por 28 dias. E isso é riquíssimo para pesquisa, porque, pra quem não sabe, trabalhar com humanos é muito difícil, porque você fala assim, segue isso daqui, aí ele mente, ele fala que seguiu, então você tem que acreditar ali, né, nos estudos em humanos, de questionário, a não ser que você pega essa pessoa e bota no laboratório e acompanha realmente o que ela tá fazendo, tem ali uns vieses ali em estudos em humanos, esse tipo de viés. E aí o que aconteceu foi que com os ramadãs, né, a galera que faz o ramadã por 28 dias, muito dificilmente eles vão mentir, porque isso é sagrado pra eles. Eles não vão falar que não comeu e sendo que comeu, entendeu? Então, tem muitos estudos usando os dados dessa população. Só que são só 28 dias e os estudos acompanham as pessoas por pouco tempo depois. Fala assim, olha lá, perdeu peso, melhorou o colesterol, perdeu peso e melhorou o colesterol. Mas aí os estudos que acompanham por mais tempo, por longo prazo, viu que essas diferenças, elas somem já em 2, 3 meses depois. Então, qual é realmente a melhora do jejum, se essa melhora não dura? Não é melhor fazer uma dieta que você realmente muda o estilo de vida, que os resultados durem, em vez de ser só transitório? Então, tinha esse viés aí nos estudos. Eu falei assim, bom, então tá. Então, os meus resultados que eu tô achando aqui não tô tão doida, porque assim, se você for comparar, não é que o meu tá dando o contrário, é que só essas pesquisas que estão aqui não estão respondendo o que se propôs a responder. Apesar de estar no título, jejum intermitente melhora. Não melhora. Não melhora porque não dura. Melhora, é passageiro, melhora porque depois volta. E aí? A gente quer uma dieta que realmente resolva a vida das pessoas, não que você faz e depois ganha tudo de volta, né?
Justamente porque o jejum, vamos falar assim, é um estilo de vida que dificulta a sua vida, né? Ah, você vai ser chamado pra alguma coisa, um evento. Ah, não tô comendo, tô no meu jejum. Ah, não, eu só como daqui 5 horas. Sabe, você muda todo esse caráter social, né, que tem a alimentação na vida, né, de seres humanos. Então, é uma coisa danosa, é uma coisa que é difícil você manter pra vida. Tem gente que consegue, mas assim, não é pra todo mundo, não. E aí, com 4 anos de doutorado, foi mais calmo, foi mais tranquilo fazer esse estudo? Ah, foi. Apesar de que eu tinha que tratar os bichos, então foi aí que eu tive meu segundo burnout, porque é o mesmo esquema, você não tem folga. Quando você não descansa... Você Foram não tem... os ratos, no caso as ratas, agora, novamente, que causaram o seu burnout? Isso, de novo, porque assim, é muita dedicação. Mas depois que passa, foi muito gratificante, porque assim, os resultados estavam bem concisos, tava legal, sabe, de ver, assim. Mas como doutoranda, você não podia pegar umas alunas lá, uns alunos de graduação para te ajudar? Até pode, né? Mas não pintava a gente assim, não. Todo mundo que aparecia lá desistia em 1 semana, o povo não aguenta o tranco, não. E é assim, é difícil você confiar numa pessoa que vai cuidar dos seus ratos, né? É um negócio precioso ali, que você dedicou muito tempo, então tem que confiar muito na pessoa pra falar assim, vai lá. Às vezes um ou outro amigo do laboratório mesmo, eu falava, gente, olha, hoje não vai dar. Não vai dar pra ir, porque às vezes eu tinha que ir mais de uma vez no biotério pra cuidar dos animais. Às vezes, a segunda vez do dia, eu falava, gente, eu tenho que fazer, sei lá, tenho disciplina, tenho alguma prova, tenho alguma coisa. E aí, rolava uma ajuda ali, mas assim, a grande maioria, 99%, era comigo mesmo. E isso é desgastante, realmente desgastante. E dessa vez, como é que você lidou com o burnout, assim? Porque já era um conhecido seu, né? Foi a mesma coisa. Depois que passa, porque na hora que tá acontecendo, você não pensa. Você não vai pensar, eu não consigo. Não, você faz, vai fazer. Mas depois que passa... Aí você despenca, você chora, você fala, eu não aguento. Então você derrubou de novo, você caiu de novo quando passou. Isso, só que não passou. Depois que tinha passado, é isso? Isso, porque antes não dá. Se eu quebrasse antes, todo o experimento fica comprometido. Então você vai, aguenta. Você não se deu esse direito, assim, de cair antes. Não, tem que defender, né? Não tem férias, não tem folga, não tem nada. Tem que defender, tem que ter os resultados, tem que escrever os relatórios e tem que aguentar. É complicado. E o povo fala que não é trabalho, hein? O povo fala, você só tá estudando aí, vai arrumar um trabalho. Poxa, se soubesse. E você ficou satisfeita com os resultados do trabalho de doutorado, assim? Eu gostei bastante. Eu fiz vários experimentos que como eu fui descobrindo efeitos novos ali, eu falei, olha, parece que tem mais gordura esse animal que fez jejum, como é que pode ter mais gordura? Como que eu quantifico isso? Ali no ICB3 ou no ICB1 tem o DEXA, que é um equipamento que faz quase como se fosse um raio-x das gorduras, vamos lá quantificar. Aí vai lá e faz parceria com o laboratório, deixa eu usar. Parece que esse daqui... tá afetando as ilhotas pancreáticas. Vou desenvolver uma nova técnica aqui para poder medir esse componente que eu quero medir. Então você tem mais tempo, né, do que o mestrado para poder ficar viajando nas ideias de novos experimentos. E outra que você tem mais conhecimento, né? Então eu consegui ali fazer muito mais experimentos. Eu fiquei muito mais feliz com o doutorado, apesar do burnout, né, do que com o mestrado, porque no mestrado parece que eu tava sempre com a corda no pescoço. Meu Deus, eu tenho que defender. Foi assim, nos últimos dias que eu defendi, e os relatórios eram sempre nos últimos dias, porque não tinha tempo, não dava. Mas o doutorado eu achei muito mais legal, muito mais legal. E os resultados também ficaram muito mais legais. Tanto que o tema estava tão em alta que eu submeti o resumo do artigo, porque eu estava terminando o doutorado ainda, não tinha escrito o artigo. Então eu submeti o resumo num congresso lá em Barcelona. Eu falei assim, gente, tô estudando jejum intermitente aqui, tem esses resultados aqui. E aí, quando eu apliquei lá, eles aceitaram, né, falaram, vem aqui apresentar. Inclusive, você não quer fazer um comunicado aqui pra imprensa? Porque, assim, esse tema é tão legal, é melhor a gente já construir um comunicado aqui pra imprensa, porque certamente o povo vai querer falar com você. Eu falei assim, nossa, Aí escrevemos lá eu sempre confundo, é press release ou release press, eu sempre inverto a ordem. Press release. Isso, press release, então tá. Vamos escrever aqui um press release,
E aí, o embargo do press release caiu no dia do congresso. Então, no dia do congresso, apareceu o meu estudo no The Guardian. No The Guardian! Uau! E aí eu falei, nossa, em vários jornais gringos lá, porque o press release foi feito em inglês, né, pra galera lá. E aí começou a sair nesses jornais grandes e tal, e aí o povo do Brasil viu e falou assim, não, então dá entrevista pra gente também. Aí começou a sair... Se saiu no The Guardian é importante. Vai sair aqui também. Aí saiu em UOL, Correio Brasiliense, nossa... Folha, todos os grandes. Aí veio a Record lá querer gravar comigo. O cara chegou com a câmera já ligada lá na laboratório. Aí, ó, finge que vocês estão trabalhando. Literalmente, ele falou isso. Finge que vocês estão trabalhando. Falou isso pra uma amiga minha. Finge aí que você tá trabalhando. Ela, moço, mas eu tô trabalhando. Uma loucura. Foi doideira. Que sensacional. E você tá fazendo um pós-doc agora, é isso? Vai gostar de estudar, hein? Não, então, eu acabei o pós-doc. Aí, olha que bonitinho. Eu comecei o doutorado. Lembra que a ideia saiu de uma palestra que a minha co-orientadora da época assistiu com a Alicia Kovoltovsky. Sim. E aí, aconteceu que a Alicia Kovoltovsky abriu um chamado para pós-doc. Né? Ali antes da pandemia, ela abriu um chamado para pós-doc. A mulher. E ela abriu um chamado e era muito uma área que era para trabalhar com células, as mesmas células que eu já manjava, que eu já tinha trabalhado. Então, era para trabalhar com uma ideia parecida, era basicamente uma continuação do doutorado. Eu falei assim, nossa, mas isso aqui tá muito minha cara. Foi feito pra você. Foi feito pra mim, tá muito minha cara. Eu vou aplicar. Não, eu já tenho um pós-doc FAPESP, com bolsa pré-aprovada. Poxa vida, maravilhoso. Aí sim eu vou brilhar. E eu passei. Eu apliquei e passei. Então, de novo eu emendei, né? Foi mestrado, doutorado e pós-doutorado. Como é que foi a experiência de trabalhar próxima à pessoa que acabou inspirando os seus estudos? Nossa, foi muito legal, porque assim, a Alicia, ela tem uma fama de ser muito rigorosa, tanto nas disciplinas, que os alunos, elas falam, nossa, ela realmente exige, mas quando você conhece ela, você vê o quão maravilhosa ela é muito maravilhosa, porque assim, a gente passou por uma pandemia, né, no meio do meu pós-doutorado. E aí, a célula deu problema, eu não conseguia ter os resultados. E assim, eu achava que eu tava fazendo muito aquém do que eu poderia fazer ou do que eu precisaria fazer. Porque eu tava me cobrando muito ali, eu falava, não, eu tenho que mostrar serviço aqui. E eu tinha alguns resultados interessantes ali, começou a desandar mais pro segundo ano, deslanchar, sabe? Mais pro segundo ano, mas assim, ainda tava preocupada. Aí teve uma vez que ela chegou pra mim e falou assim, me desculpa se eu não fiz você entender o quão boa você é no que você está fazendo. Foi falha minha que eu não deixei você entender que você está cumprindo todas as expectativas que eu tinha e até além. Sabe, ela falou um negócio desse jeito, nesse naipe, assim. Eu falei assim, nossa, que bom ouvir isso, porque assim, eu tava achando que eu tava fazendo... tava ruim, né, mas foi tudo certo. E aí, o que aconteceu foi que eram 3... Não... Agora eu já perdi as contas. Eram 4 anos. Eu fiz 3. Isso. Eram 4 anos de bolsa pré-aprovada. Só com renovação. Então, você faz 2 anos, renova pelo terceiro e depois renova. Mas a renovação é só um relatório, né? Você terminou quando o pós-doc? Então, no terceiro ano. Porque existia já o Nunca Vi um Cientista. O Nunca Vi um Cientista, quando eu terminei o doutorado... eu conheci a Laura, né? Aí a gente teve a ideia de vamos lá, vamos criar. E aí, quando eu entrei no pós-doc, a Alicia já conhecia o Nunca Vi um Cientista. E ela, inclusive, falava, olha, dou todo apoio. Já no primeiro ano, a gente já pediu aquele termo da FAPESP para exercer atividade complementar não remunerada, sabe? Porque, assim, era início no canal, a gente não ganhava nada. Então, falou assim, ó... Mas mesmo assim, você precisa pedir autorização. Se você quiser participar de uma coisa beneficente, você precisa pedir autorização. Né? É dedicação exclusiva, você não pode fazer outras atividades, você tem que pedir, né, pra FAPESP. Então, a gente... Remunerado ou não? Não era remunerado, isso, na época não era, mas mesmo sendo remunerado ou não, você pede. Já entramos, já pedimos, ela super apoiava o canal, sempre falava, olha, sou fã de vocês fazem um ótimo trabalho, e a gente
criancinha ali tentando fazer, tentando entender como é que é a divulgação científica, né? Tentando pegar a manha das coisas. Mas vocês abreviaram, é isso? Você conseguiu abreviar o pós-doc, é isso? Isso, isso, porque aí no terceiro ano, quando era para renovar pro quarto ano, eu conversei com a Laura. A Laura já tava só no Nunca Vi, né? Ela tinha saído antes do pós-doutorado dela. E aí eu falei assim, vou tomar essa decisão, né? É um salto no abismo, gente. Porque um dia você tem um dinheiro garantido por mês e outro dia você não tem. E você voluntariamente abre mão disso. E tem que ter muita coragem pra fazer isso. Eu tinha pelo menos mais um ano. Um ano certinho, bonitinho, de dinheiro garantido, sabe? Que ia me manter e tal. Eu falei assim, não consigo. Eu não tô fazendo bem a pesquisa. Eu já tenho dado pra publicar um artigo legal. Mas se eu for continuar, eu tenho que apresentar mais coisas aqui, não dá pra, né? Tem que descobrir mais coisas. E ao mesmo tempo, eu nunca vi um cientista. Eu também não tô 100%. Eu acho que eu tô fazendo os dois meia, né? Os dois meio. Não tá bom nenhum dos dois. Então eu falei assim, o que eu quero mesmo é fazer divulgação científica, me encontrei e vou abandonar. Então, antes de renovar o quarto ano, eu conversei com a Alice, eu falei assim, olha, tudo bem, eu queria sair, mas assim, eu tenho muito medo, eu quero deixar essa porta aberta, porque eu não sei o que vai acontecer, é um salto que eu vou dar aqui, eu não sei o que vai dar, sabe? Eu não queria que ela ficasse chateada e tal. E ela foi super compreensiva. Eu só falei pra vocês, gente, ela é maravilhosa. Ela foi super compreensiva, ela super apoiou, falou assim, não, eu fico muito feliz que você foi honesta e não tentou enrolar, levar os dois, que bom, eu desejo muita sorte, claro que as portas estão abertas pra quando quiser voltar. Então eu falei, bom, ufa, assim, eu posso voltar o cão arrependido daqui 2 anos, mas pelo menos eu tenho por algum lugar por onde começar, né? Então é uma porta que eu sempre deixei aberta ali, ela é maravilhosa. Aí depois a gente publicou um artigo juntas e tudo mais, e foi aí que eu fiquei só, entre aspas, só, que eu nunca vi um cientista, né, fazendo... E quando é que você vai trabalhar? Porque primeiro você só estudava, agora você só faz vídeo, né? Foi a piada inteira na minha vida. Quando você vai começar a trabalhar? Quando? É isso. Agora eu faço vídeos, não trabalho. Exato. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, numa linha paralela aqui, em que você, durante o doutorado, conhece a Laura, né, com quem a gente já conversou aqui. Se eu não me engano, vocês se encontraram num programa de criadores de conteúdo, é isso? Um concurso. Era um concurso que era um concurso de divulgação científica, né, de comunicação científica, onde você se inscreve mandando um vídeo. É um vídeo de 3 minutos, é tipo um pitch mesmo, sabe? Um pitch de 3 minutos. Isso, em 3 minutos você tinha que explicar uma coisa científica de um jeito que qualquer um entende. Isso, qualquer conceito, pega um conceito da ciência e explica para que qualquer pessoa entenda. Qualquer pessoa que não seja da área. Então, tem que ser termos fáceis, tem que usar metáfora, tem que ser simplificado. E aí você manda um vídeo, 3 minutos em português, 3 minutos em inglês e espera. Eu fiquei sabendo desse concurso aí, acho que no último dia, e aí eu tava pensando já em abrir um canal e falar de ciência. Eu já tinha um canal onde eu botava alguns vídeos dentro do laboratório, o YouTube tava bombando, eu falei assim, não, vai ser muito legal as pessoas saberem como é que é o dia a dia no laboratório, então eu fazia um ou outro vídeo com minhas skills, minhas habilidades horrorosas em edição, mas dava ali. E aí, quando chegou esse concurso, eu falei, vou me inscrever, e aí gravei ali do jeito que deu, e enviei, e fui selecionada. Quase que eu não consigo, porque assim, o site estava travando no último momento de enviar ali, e aí eu consegui. Quase você foi aquela pessoa que dá de cara com o portão na prova do Enem, é isso? Quase isso. Mas no fim, fui selecionada, e eu fiquei sabendo do concurso, e a gente ficou interessado no prêmio, né, que era uma viagem pra Inglaterra. Assim, que legal, quero ir pra Inglaterra com tudo pago, Cheltenham, na Inglaterra. Era isso. A gente não sabia que ia se conhecer lá um monte de gente legal, não sabia que ia aprender um monte de técnica legal, porque você não vai lá só e apresenta o que você preparou. Você tem uma semana ali de aulas, imersão, né? De aula, masterclass, né? E que você faz várias dinâmicas para aprender a adaptar a linguagem, traduzir a linguagem, criar técnicas para as pessoas entenderem, uso de metáforas. Nossa, é muito rico, é muito legal. E aí, a Inglaterra ficou longe, né? Porque aí o mais rico ali era
era a interação que a gente conseguiu ali. Nem eu, nem a Laura passamos pra final, né? Nem eu, nem ela fomos pra Inglaterra. Porque era uma pessoa só de cada país. Então, quem passou no Brasil foi o Gui. E aí ele foi lá representar a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente se conheceu e teve a ideia, né? Eu já tinha a ideia de fazer divulgação científica. E ela pensou, não, vamos usar as coisas que a gente aprendeu aqui e vamos criar um rolê. E aí ela falou, quem quer, vem. E, tipo, criou um grupo. Mandou lá no nosso grupo que a gente tinha, no grupo FameLab, um grupo à parte, que quem quiser fazer parte de um rolê diferente, vem. Eu acho que eu fui a primeira a entrar. Cara... É o grupo de brasileiros que estavam nesse concurso, é isso? Isso. E aí eu fui a primeira a entrar, entrou mais uns 10, era um total de 10 pessoas ali. E aí fomos fazendo o toró de ideias, né? Que a gente chama de toró de ideias, não de brainstorming. Tem uns amigos meus que chamam de toró de parpite. Adorei. Parpite é bom também. Aí eu apreciei que o nome Nunca Vi um Cientista, justamente porque as pessoas acham que nunca viram um cientista, mas todo mundo já viu um cientista. Porque todo mundo acha que o cientista é aquele homem de cabelo branco, né? Jaleco. Jaleco no laboratório. Ninguém acha que... É basicamente o Dr. Brown De Volta para o Futuro, né? Isso. Esse é o cientista. Tem que ser um homem extravagante, meio doido, excêntrico, doido e tudo mais. Então, assim, as pessoas já viram o cientista. Só que as pessoas falam, não, eu nunca vi um cientista. E aí era basicamente essa a ideia, né? Brincar com adoro esse nome. Pois é, e aí quando eu escrevi esse nome lá, porque a gente tava jogando, sabe? Quando eu escrevi esse nome, eu falei assim, nossa, eu amei esse nome, tomara que mais alguém goste. E aí a Laura gostou, aí todo mundo gostou, eu falei assim, nossa, então é esse, nunca vi um cientista. E aí foi assim que nasceu. Só que ao longo do tempo, dos meses, toda a galera tava fazendo pós-graduação, todo mundo a gente inclusive, né? E aí o povo não foi dando conta, foi saindo outro, ficou menos gente, até que sobrou nós duas, basicamente. Eu nunca vi um cientista. E aí foi isso, essa é a história. E aí, como é que é a sua amizade com ela desde então, assim, né? Ela... porque, assim, você é uma pessoa que foi fazer amizades mais tarde, só na faculdade. Isso. Né? E agora você fez uma amizade recente, né, já adulta, com uma outra pessoa. Como é que foi, assim, o santo bateu de cara, ou vocês não iam com a cara uma da outra no começo e depois se apaixonaram? Como imagina! É que é? A Laura era a menina que eu tava torcendo, porque ela foi pra final, ela não passou na final, não foi a escolhida na final, mas ela foi pra final, eu não fui. E aí eu falei assim, vou torcer pra uma menina e pra um menino. A Laura era a menina que eu tava torcendo, eu falei assim, ela é muito boa, Ela fez uma apresentação incrível. Aí quem acabou ganhando foi o Gui. Mas assim, não, a gente... Desde logo de começo o santo bateu. Eu converso mais com a Laura do que com o meu marido. Se for ver, eu troco todos os dias, muitos, centenas de mensagens que a gente, né, conversa todos os dias, o tempo todo. Acredito. É isso, foi conexão. A gente no começo tinha uma brincadeira que a gente tava, né, fazendo as coisas meio que do zero ali, né? A gente nunca tinha tido um canal, então tava experimentando coisas. E acontecia muito de a gente ter a mesma ideia. Então a gente, às vezes, falava juntas, a mesma ideia. E aí a gente começou a brincar, nossa, a gente tá conectada, né? Parece 2 pares de rádio conectados, sabe? A gente fazia isso, a gente já mandava um emoji, rádio. Rádio, eu também tive essa ideia. Legal, virou um código de vocês aí. Virou um código, rádio. Olha, quem não ouviu ainda o papo com a Laura, volte aí alguns episódios de Naruhodô Entrevista para ouvir também a Laura contando, né, o encontro com a Ana e o nascimento do Nunca Vi um Cientista. Mas antes da gente encerrar, Ana, eu queria falar um pouco sobre um tema que eu não consegui falar com a Laura direito, que é o livro. Vocês escreveram um livro, publicaram um livro, né? E eu queria saber como é que ele nasceu e como é que foi a experiência de escrever e publicar um livro. Olha, a gente estava bem engajada em rolê de divulgadores. Então, tinha um projeto lá também, de uma galera da USP, que era o Via Saber.
E aí eles iam, tipo, levavam cientistas nos lugares para as pessoas perguntarem pro cientista. Então bota o cientista lá na Paulista, bota o cientista numa escola na periferia, bota o cientista na Perifacom, para falar com as pessoas. Então tinha esse projeto, a gente foi vários desse, foi muito legal a experiência. E nesse projeto a gente conheceu o Renan. O Renan era do Via Saber, né? E aí ele, um dia numa dessas reuniões que a gente tava fazendo tinha tido várias ideias, porque tinha vários grupos de divulgação científica na USP, né? A gente tava lá, tava todo vapor. E aí o Renan chegou pra mim e falou assim, você é do Nunca Viu Cientista, não é? Sou. Tenho uma ideia pra você, depois vamos trocar zap aí pra eu falar. E aí ficou assim, eu falei, Laura, o Renan tem alguma ideia aqui. Ela, tá, vamos ver. Aí entramos lá, numa reunião, ele falou, olha, gente, vamos escrever um livro? Não foi a ideia do livro. Vamos fazer um collab primeiro. E do Via Saber, com Nunca Vi um Cientista, falando de cientista brasileiro. Tá faltando a gente exaltar cientista brasileiro, porque teve muita gente boa aqui, que mudou a história do mundo, e que pouca gente sabe. O César Lattes, lá, tem um nome de um currículo inteiro dele. E ninguém sabe quem que é César Lattes. O José Reis, o outro lá. Tem um prêmio, o prêmio da divulgação científica dele, ninguém sabe. Aí tem um monte de mulher, um monte de gente que ninguém conhece. Bom, enfim, vamos fazer posts, era semanal ou quinzenal. Um no Nunca Vi, um não Via Saber. Um no Nunca Vi, um não Via Saber. Aí juntou, se eu não me engano, era 17. E aí, o Renan também partiu dele, as duas iniciativas. Foi um maior sucesso, muito compartilhado, o povo amou. Era um infográfico, gente. Era um infográfico. A foto da pessoa, uma curiosidade, um pouquinho da biografia dela, o que ela fez. Sabe, um negócio super bonitinho, simples. Aí ele chegou com a ideia, e se a gente transformasse isso num livro? Porque o Pirula e o Reinaldo tinham publicado o livro do Darwin Sem Frescura. E aí ele falou assim, mano, vamos publicar, vamos ver essa... Pede pro Reinaldo, pede pro Pirula, o contato da editora. Não, a gente já tem, a gente chega com a ideia. E foi assim, a gente mandou a ideia no meio do ano, chegou outubro, nenhuma resposta, a gente, então talvez a ideia nem era tão boa assim, né, gente? E aí? Naquela semana, a editora respondeu, falou assim, menina, o seu e-mail tava ali, passou despercebido, não tinha vi, agora vi, achei incrível, vamos marcar uma reunião. E a gente, nossa, legal, então foi só porque ela não tinha visto. Aí a gente foi lá fazer uma reunião na HarperCollins, a editora amou. E é na HarperCollins, né? Dá licença, assim. Pois eles amaram, e aí... A gente tinha 17 perfis já escritos, basicamente, então precisava fazer a pesquisa... Como é que a gente dividiu, gente, pra chegar nos 50? Basicamente um terço estava pronto. Deixa eu ver se 50 dividido por 3 dá 17. É mais ou menos isso mesmo. É quase isso. Então é isso, um terço estava pronto, faltava 2 terços. Então eu falei assim, vamos fazer mais 2 terços que a gente chega nos 50. Vamos escrever. E a gente dividiu lá, cada um faz um tanto, tal. Aí depois a gente viu que um dos perfis é um casal de cientistas. E aí virou 51. Não, era 51 e virou 52, era isso. A ideia era fazer um negócio bem brasileiro, assim. 51 heróis da ciência, aí virou 52. Enfim, porque a gente errou na conta. No final, na hora de fazer ali a capa do livro, falou assim, gente, não é 51, é 52. Mas aí cada um escreveu, sei lá, um monte de textos. E como é que houve uma harmonização de estilo? Ou vocês já combinaram antes o estilo? Como é que foi isso? Ou deixaram assim, não, vamos deixar 3 estilos diferentes e até, de repente, até deixar claro quem escreveu o quê, sei lá. Não, então, tinha umas regras da editora que tinha um tanto de palavras, né? Então a gente combinou que vai fazer assim, o nome, um pouquinho da biografia, da infância, de como nasceu ali. Vocês combinaram uma estrutura, assim. Estrutura. Uhum. Então, aí vai ter uma curiosidade. Tinha sempre uma curiosidade, uma coisa legal, sabe? Talvez, não necessariamente relacionado à ciência, mas algum fato curioso da vida daquela pessoa. E também, de uma forma bem clara, a contribuição científica. Porque para ele estar num livro de cientistas brasileiros, a pessoa tinha que ter uma contribuição científica relevante. Então... Às vezes a gente pegava uns perfis que era de física. E aí tava lá eu tendo que entender o que são chuveiros elétricos para traduzir isso para as pessoas. Uma coisa que eu nem entendia, mas eu sabia que um cientista era importante. Então eu tinha que entender, pelo menos superficialmente ali, qual era a pesquisa dele, para pelo menos explicar isso para as pessoas no livro. Então caiu da gente pegar coisa absolutamente fora da nossa área.
Mas como a gente tinha tempo e foi na pandemia que a gente escreveu, então foi ali que aconteceu, né? A gente começou a pesquisar e eu achei maravilhoso. Eu amei escrever, porque é aquilo que eu falei, eu sempre gostei de aprender coisa nova. E aí eu tava aprendendo muita coisa nova ali, muita. Quanto tempo demorou, assim, entre vocês fazerem a reunião com a HarperCollins e o livro estar nas ruas? Não, então, a gente fez, acho que no final de 2019, a reunião era para lançar no final de 2020, se eu não me engano. A reunião foi pré-pandemia. Uhum. Atrasou por causa da pandemia. Não tivemos lançamento, né? Aquele que bota lá na livraria, que faz sessão de autógrafo e tudo mais. Não tivemos isso. Fomos podadas de ter isso por causa da pandemia. Mas lançou, se eu não me engano, em 2021, no começo do ano. Então não foi tanto, um ano, basicamente. Ah, até que foi rápido, foi bem rápido. Em todos os processos, né? Porque é um livro ilustrado. Então tinha todo o rolê com a Bianca Nazari, que foi a ilustradora. Então foi um trabalho ali, mas foi bem legal. Eu amei escrever. Muito bacana, muito bacana. E última pergunta. Eu falei que era a última, mas é mentira, que ela era a penúltima. A última é: que sonho falta você realizar? Você é uma pessoa tão jovem, mas que já conquistou tanta coisa, já realizou tanta coisa. Que outras coisas estão na sua cabeça assim que fala assim, puxa, eu queria fazer isso? Eu acho que eu queria ter um programa na TV. Eu queria estar na TV, mano. Levar a ciência de uma forma divertida, quebrando estereótipos, mostrando o que dá pra fazer, com linguagem do povo mesmo, na TV. Eu acho que a Laura até compartilha desse sonho comigo. É verdade. É uma meta que a gente tem. Vocês acham que no YouTube vocês ainda não são populares o bastante? Ah, não. Certamente não. Compara com os grandes sucessos da mesma área, só que homens, né? Tem muito canal de homem milionário, né? Com mais de 1 milhão de inscritos. E a gente não chegou a 300 mil. E aí a gente acha que... Não sei se é porque as pessoas não têm confiança em mulher, falando de ciência na internet. Ah, com certeza tem machismo no meio, né? Com certeza. Agora, a ciência já tem um público bem mais restrito também, né, hoje. Assim, mesmo divulgadores científicos, assim, mas a gente já tem, pelo menos, alguns cientistas, especialmente homens brancos, né, que já têm algum espaço, já tiveram algum espaço na TV, né? Acho que a minha pergunta era muito mais sobre... a linguagem que vocês desenvolvem hoje, porque eu acho a linguagem de vocês muito divertida e muito própria, assim, né? Muito autêntica, né? Não são personagens, são vocês ali. Mesmo roteirizando, etc., né? Eu percebo que é uma coisa muito autêntica, assim. Você acha que para ir para a TV vocês vão ter que ser um pouco diferentes do que são no Nunca Vi um Cientista? A ideia é não ser. A ideia é levar a nossa essência pra lá, assim. Talvez podar algum outro palavrão, né? Porque a gente sabe como é que é, né? Às vezes escapa, mas na TV não pode. Mas a ideia é ir com a nossa essência mesmo pra TV, pra mostrar como que pode quebrar esse estereótipo aí do cientista. Para as pessoas realmente verem um cientista. 2, né? Olha, eu sou um torcedor, né, do sonho seu e da Laura se realizar. E o que depender da gente do Naruhodô, a gente vai fazer, e quando vocês conseguirem a gente vai divulgar também. E eu queria agradecer o tempo que você cedeu aqui pra gente, Ana, e desejar que você e a Laura continuem fazendo o que fazem tão bem para cada vez mais gente, né? Quiçá na TV aberta. Porque a gente tem em comum essa crença de que é preciso, né, disseminar o conhecimento e o pensamento científico também, especialmente nos dias de hoje, né? Que a gente tem muita porcaria rolando por aí, né? Uhum. Ah, muito obrigada. Foi muito bom, foi muito gostoso. Passou rápido? Eu achei. Passou rápido. Passou super rápido, mas é assim, se quando passou rápido é porque foi bom. Ai, que bom. Brigadão, viu, Ana? Dá um tchau aqui para os ouvintes e ouvintes do Naruhodô. Galera, espero que vocês tenham gostado.
E tchau, até a próxima. Sigam o canal, Nunca Vi um Cientista. E se vocês não moram no planeta Terra e não conhecem Nunca Vi um Cientista, vão lá pro YouTube e se inscrevam agora mesmo no canal. Boa, é isso aí. Obrigado, Ana. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.